É, eu sei, cara, eu sei que já tem bastante tempo já que não tem vídeo aqui neste canal, mas em minha defesa, porque eu tava me preparando pra fazer uma prova, por isso que demorou tanto tempo pra sair um vídeo novo. Também quando eu comecei o processo de edição desse vídeo aqui, eu nunca imaginei na minha vida que ia demorar tanto tempo quanto demorou, mano. Mas tá aí, tá finalizado. O começo começa um pouco lento, porque você imagina o vídeo de um jeito, você escreve ele no papel, na hora da edição ele fica totalmente diferente, e na hora de finalizar ele também termina totalmente diferente. Por favor, cara, assiste o vídeo até o final, deu trabalho pra fazer isso aqui. Assiste até o final, cara, vai valer a pena, mano. Da história da Fei pra frente, cara, fica maravilhoso. E tamo junto, vai voltar a ter vídeo com frequência, foi só esse pequeno detalhe mesmo que eu tava precisando fazer essa prova, já fiz, já passei, bate palma pra mim e assiste o vídeo. Ah, eu esqueci de falar, ó, quem viu, viu. Quem viu, viu, mano. A indústria de animes na década de 90 deixou um dos seus clássicos passar por debaixo do meu nariz esse tempo todo e eu sequer percebi, cara. Eu estava com uma imensa vontade de contar pra vocês como tudo é incrível em Cowboy Bebop. O anime se passa no ano de 2071, onde Spike e Jet são caçadores de recompensas da companhia Bebop que atua no sistema solar no qual nós conhecemos. Esses planetas são diretamente interligados por uma espécie de portal interestelar que serve como trânsito. Como eu disse, Spike e Jet são mercenários. Ah, então eles são fora da lei? É mais ou menos. Esta é uma parte do anime que fica meio subjetiva, pois em alguns episódios nós vemos que alguns policiais dizem para Jet voltar para a corporação, mas ao mesmo tempo nós vemos também que todas as recompensas nas quais eles entregam é a polícia que disponibiliza o dinheiro. Então fica meio que, sei lá, os rostos e a quantidade de recompensa por cada um desses criminosos é passada diariamente em um programa de TV chamado de Big Shot The Bounty Hunters. Judge e Punch são encarregados de passar para mercenários de plantão o nível de ameaça e a quantidade de recompensa disponível para pegar esses criminosos, pelas quais a polícia aparentemente tem medo de ir atrás. E tem que ter mesmo, cara, porque tem um episódio que existe um maluco que se veste de urso e sai se explodindo por aí, cara. A mentalidade desse cara, auto-intitulado como Ted Boomer, é explodir prédios altos para acabar com o capitalismo opressor. É bem engraçado porque em alguns episódios as recompensas são um negócio assim exorbitante de quantia de dinheiro e logo em alguns episódios depois você vê o nosso elenco tendo dificuldades para garantir o querido pão de cada dia. Falando em elenco, vamos aqui introduzir cada um deles por parte. Spike, protagonista da série. Logo no primeiro episódio é mostrado uma cena onde o Spike está fumando na chuva. E vocês sabem que fumar na chuva é muito triste. Aparentemente, Spike está esperando por alguém, pois em uma de suas mãos ele segura um buquê de flores. Também é mostrado que ele já está ali há bastante tempo, porque vemos várias embalagens de cigarros espalhadas no chão perto de seus pés. Spike então se movimenta, supostamente cansado de esperar por tanto tempo, e nos é mostrado um flashback onde Spike estava lutando por sua vida contra membros de uma máfia chamada de O Dragão Carmesim. Guarde essa cena na sua cabeça porque ela será importante demais para o fim da narrativa dessa história. Vamos falar bem superficialmente sobre essa máfia. Esse sindicato do crime, conhecido como O Dragão Carmesim, é uma poderosa organização que comanda praticamente tudo em Cowboy Bebop. Localizada em um arranha-céu na cidade de Tarsis, em Marte, essa organização criminosa tem como base 3 grandes líderes conhecidos como Anciões. O motivo pela qual eles estavam tentando matar o Spike é o plot principal da história. Enfim, próximo personagem. Jet, ou Buraco Dogo. Eu adoro essas pronúncias em japonês. Jet, também conhecido como The Black Dog, é um ex-agente de polícia da companhia ISSP. Ele fazia parte da corporação no ano de 2060 com seu companheiro de profissão, Fed. Após perder seu braço de uma forma um tanto quanto suspeita, perseguindo um criminoso, Jet então deixa a profissão de detetive e funda a Bebop em meados de 2060. Vamos falar um pouco do passado de Jet. Jet nasceu na cidade de Townsville, na Califórnia, tô zoando, em Ganymede, uma lua de Júpiter. Enquanto membro da ISSP, Sistema de Polícia Interestelar, Jet ficou muito famoso por enquanto estava perseguindo um criminoso jamais voltar de mãos vazias. Foi assim que ele ganhou aquele apelido de o Cão Negro. Uma vez que morde, ele nunca mais solta. Uma vez que você está na mira de Jet, você é um alvo a ser eliminado, nem que isso custe a vida dele, ou às vezes apenas um braço, né? Jet
teve um romance com uma mulher conhecida como Alicia. Em uma noite após voltar de seu trabalho como membro da ISSP, Jet se depara com um bilhete de Alicia em sua mesa e um relógio de bolso. No bilhete em questão, a palavra adeus se destacava. Jet, desolado pela dor de não entender o motivo de Alicia o ter abandonado, prometeu para si mesmo: se o relógio parar antes de Alicia retornar, eu deixo o Ganymedes para sempre. No episódio com o nome de Ganymed Elegy, Jet retorna para sua terra natal após 10 anos para entregar uma recompensa às autoridades locais e aproveita para visitar o bar de Alicia e perguntar o motivo dela ter o abandonado. É aqui onde as coisas nesse anime me pegaram desprevenido. O anime nesse ponto da história dá um mortal para trás e te conta o real motivo de toda essa narrativa da série. O anime inteiro fala sobre traumas e de como é importante termos pessoas à nossa volta. Esperem até eu chegar na parte da história da Faye, que vocês irão ver o que é desgraça emocional nessa série. Jet então reencontra Alicia e a questiona sobre o motivo de simplesmente ter ido embora naquela noite. Alicia diz que esta é uma história que deve ficar no passado. Alicia, neste ponto, está namorando um rapaz com o nome de Riffin Selonias. Jet descobre que este rapaz está sendo procurado pela polícia pelo crime de assassinato. Dado o fato de seu slogan, uma vez que eu morro, eu nunca mais largo, Jet então decide que irá entregar o rapaz às autoridades. Mas, justamente no dia em que Jet veio visitar Alicia, eles estavam planejando fugir para um lugar onde pudessem ser livres e recomeçar uma vida do zero. Jet encurrala o seu antigo amor após uma perseguição e então os entrega à polícia. É descoberto que o rapaz matou um agiota que estava tentando matar Alicia. Então, o crime que ele cometeu foi considerado em legítima defesa. Jet diz para Alicia não se preocupar, pois logo mais ele estará solto. Jet aproveita o momento para perguntar para Alicia mais uma vez sobre o motivo dela ter ido embora. Alicia o responde: quando eu estava com você, eu não precisava fazer nada. Tudo que eu precisava fazer era segurar em seu braço como uma criança despreocupada. Eu queria decidir como viver a minha vida sozinha, mesmo que isso fosse um erro. Jet, após isso, deixa seu passado para trás e joga o relógio ao mar, podendo assim seguir sua vida. Vamos aqui agora destrinchar um pouco dessa cena do ponto de vista que eu interpretei. Jet, nesse ponto da história, é um cara bastante vivido. As coisas que aconteceram em sua vida ao longo desses 33 anos não foram fáceis. A frase que Alicia diz para Jet me deixa um pouco preocupado com toda essa narrativa, pois Jet era obcecado pelo trabalho. Isso é um fato. Ele literalmente perdeu um dos braços tentando atingir seus objetivos. O que Alicia deixa a entender neste episódio, pelo menos no meu ponto de vista, é que ele a sufocava demais. Ai, mas é que se de como é que ele sufocava, sendo que na fala dela mesma ela disse que ela era como uma criança e não precisava de se preocupar com nada. Mas é exatamente esse o motivo. Quantos casos vocês já não ouviram falar de mulheres que abandonaram o relacionamento pelo simples fato de não estarem vivendo uma vida livre? Não estou dizendo que elas estão certas, só estou dizendo que isso acontece e bastante. Alicia diz para Jet que quer viver sua própria vida tomando suas próprias decisões, sejam elas corretas ou não. Ela não quer viver sob a asa de outra pessoa para sempre, como um neném. Ela quer ter experiências, acertar, errar e não ficar na mesmice da rotina de sempre na qual seu marido não para em casa. Ela quer ser um adulto, por isso ela o abandonou. Jet, por outro lado, quer viver uma vida estável, entre aspas, com Alicia. Mas sua obsessão pelo trabalho era algo que desgastou a relação e ele não percebeu. Porém, do meu ponto de vista, existe um ditado, que agora eu não me lembro onde eu escutei isso pela primeira vez, que diz: um homem só ama uma única vez na vida. O fato de Jet ter voltado para Ganymed após 10 anos diz muito sobre a índole dele. Por mais que ele tenha voltado para pegar a recompensa, ele tinha essa ideia na cabeça: preciso urgentemente resolver as coisas com Alicia. Já se fazem 10 anos. Ao meu ver, Jet queria dar mais atenção para sua amada. O problema foi a carga excessiva de trabalho que acabou saturando a relação. Agora, Alicia, do meu ponto de vista, errou em não ter chegado em Jet e ter posto um ponto final no relacionamento dos dois. Ah, mas ela amava muito o Jet e ficou com medo de magoar os sentimentos dele. Porra, ela foi embora. Deixou apenas um bilhete e um relógio, que é um término de relacionamento pior do que esse. Eles deveriam ter se sentado e finalizado as coisas como aconteceu no fim deste episódio. Isso teria evitado todo esse desgaste emocional nos dois. Jet, após isso, se vê disposto a seguir seu novo caminho a bordo da Bebop, deixando um peso para trás em Ganymed. Porém,
eu duvido muito que ele esquecerá tudo isso que aconteceu. Escolhas ruins na vida às vezes te trazem um problema psicológico imenso, meu consagrado. Edward Mãos de Tesoura, tô zoando. Radical Eduardo, ou somente Ed, é a minha personagem favorita dessa série. Ed é um gênio pro seu tempo, cara, mas como todo gênio que se preze, ela também tem alguns parafusos a menos na cabeça. O episódio que a Ed é introduzida, cara, ele é muito interessante porque ela está na Terra, e a Terra nessa história aqui, cara, ela é muito fodida. Puta que pariu, é como se fosse um grande deserto de catástrofes ambientais e um cenário de guerra. Papo de semana passada tava rolando uma guerra entre uma galera e o que restou agora é um pessoal tentando sobreviver. A Ed entra pra Bebop após vencer uma aposta contra a Faye, que diga-se de passagem deve mais de 300 milhões somente em dívidas. A Ed é o tipo de pessoa que tenta chamar a atenção das outras pessoas em volta para não se sentir solitária. Tamo junto, Ed. No episódio Bohemia Rhapsody, Spike, Jet e Faye estão investigando casos de hackers que estão invadindo o sistema de pedágio e roubando todo o dinheiro de quem os atravessa. Sempre que algum desses suspeitos é capturado, é encontrada uma peça de xadrez com essa pessoa. Ed, após examinar as peças, descobre que na verdade são cartões de memórias que dão acesso a uma partida de xadrez. Quem está por trás de tudo isso é um cara chamado de Chess Master Rex, um programador de 89 anos que quando adolescente foi considerado um gênio e foi o responsável pela criação do sistema de controle central utilizado por todos os portões hipergalácticos. Quando ele duvidou da segurança dos portões e foi contra usá-los, a Gate Corporation o baniu e há mais de 50 anos o seu paradeiro é desconhecido, mano. Faye, Jet e Spike vão até o local onde Rex está localizado, mas o que encontram é apenas um senhor velho e quase sem vida jogando uma partida de xadrez no fim de sua vida. Eles então decidem que não tem motivo para levá-lo, já que Ed ficaria brava se perdesse seu parceiro de xadrez. Após uma semana do início dessa partida, Ed então perde e Rex enfim falece, porém com um sorriso gigante no seu rosto. Como vocês puderem ver, a Ed carece muito de uma ausência de um amigo. No episódio que ela aparece, cara, ela faz amizade com a IA, gente. Tadinha da Ed. Mais pra frente, no episódio Hard Lucky Woman, ou Mulher de Má Sorte, duas coisas muito importantes acontecem aqui. Agora eu sou obrigado a pausar o parceiro da Ed e contar a história da Faye. E oh boy, vamos lá. Faye Valentine, ela é a maior incógnita desse anime de longe, cara. Durante muitos episódios é nos escondido o passado da Faye. Então até o episódio 24 eu vou esconder todos os fatos sobre o passado dela. Capite? Faye é introduzida num episódio chamado de Honky Tonk Woman, que na tradução livre seria algo do tipo ela é uma mulher de bar ou prostituta de bar. Não faz muito bem a vibe da Faye, mas ao meu ver isso aqui é mais uma referência que o autor utilizou para definir mulheres com a personalidade da Faye. A Faye é uma mulher que segue duas filosofias de vida, sendo elas You know the first rule of combat, shoot them before they shoot you. E a segunda, They say humans are social animals, they can't live alone, but you can live pretty well by yourself. I tell ya, instead of feeling alone in a group, it's better to have real solitude by yourself. Vamos levar apenas a primeira em consideração nesse episódio aqui. Faye, como dito antes, tem uma dívida milionária para ser paga. E além disso, ela ainda tem uma recompensa de 6 milhões de Oolongs pela sua cabeça. Faye deixa claro que nunca se deve confiar em uma pessoa e que se passar tempo demais em um determinado local, é considerado uma sentença de morte. Ela durante toda a sua vida utilizou o seu charme para tirar vantagem dos homens que aproximavam dela para sobreviver, que isso aqui fique bem claro. Nesse episódio aqui, a Faye ela acaba sendo capturada pela pessoa da Bebop por conta da sua recompensa de 6 milhões de Oolong pela sua cabeça, e sendo a pessoa de extrema arrogância que a Faye é, por conta de seu passado conturbado, era óbvio que ela teria diversas desavenças com o Spike. Não tem um ser nessa nave que bate bem da cabeça. É incrível, malandro. Até o cachorro, que eu nem citei ainda, ele tem o DNA modificado e é mentalmente fragmentado. Faye, durante a série, ela está desesperada para saber quem é ela, de onde ela vem, se esse é o seu verdadeiro nome e onde estão seus parentes. Pois bem, no episódio My Funny Valentine, Faye se lembra de seu passado em partes. Ela foi preservada em criogenia em um hospital por 55 anos após um acidente para que a tecnologia do mundo avançasse suficiente para curar seus ferimentos. Após acordar, Faye conhece Whitney Hagas Matsumoto, que eu vou chamar apenas de Matsumoto para preservar minha mente e a de vocês, cara. Esse advogado de Araki aqui se torna o grande amor de Faye e se dispõe a ajudá-la a pagar a tal dívida que estava no banco de dados do hospital. O médico que a acorda diz que a quantia que Faye deve é em torno de mais de 300 milhões de Oolongs. E dado o fato de que
Nenhuma das recompensas apresentadas até agora apareceu sequer perto deste valor. E spoiler, não tem sequer um criminoso no hall da fama do The Big Shot com essa quantia em dinheiro. Ela vai trabalhar pro resto da vida e não vai pagar essa dívida. Porém, é nos mostrado mais pra frente nesse episódio que essa equipe hospitalar tem uma metodologia meio indiferente, eu diria, de lidar com pacientes que devem uma quantidade exorbitante de dinheiro. Os caras são olho por olho, dente por dente. Se você não consegue pagar sua dívida, você paga com sua vida. A companhia do hospital, cansada de esperar pela quantia que a Faye deve pagar, simplesmente decide ir lá capturar os dois. Neste processo que a Faye estava com o Matsumoto, ela estava muito feliz, cara. Os dois juntos eram realmente um casal. A gente consegue até ver um sorriso em seu rosto. Eles são pegos ali de surpresa em uma rodovia por uma das naves deste hospital, e então o Matsumoto decide fugir, porém deixando que a Faye escape com vida e vive no seu lugar. O amor é lindo! O hospital então encontra ela e diz que Matsumoto, antes de falecer em um acidente de carro, deixou todas as suas posses para a Faye, e que se ela colocar o seu dedo nesse leitor de digital, tudo que era dele passa a ser dela. Faye fica muito feliz que até no último momento de vida Matsumoto ainda lembrou dela. Só que o camarada Matsumoto realmente deixou para ela foi uma pilha de dívidas acumuladas, fazendo assim Faye dever ainda mais para o hospital. Vamos por um fim nessa história agora. Faye descobre ao fim deste episódio que Matsumoto na verdade não morreu naquele acidente de carro mostrado no começo do episódio. O médico em questão que a acordou é na verdade o tio de Matsumoto, e eles trabalhavam juntos cometendo crimes e acumulando dívidas e mais dívidas no mundo afora. Acordar a Faye no hospital foi apenas uma conveniência de favores, pois Faye já estava congelada há muito tempo e sua dívida que estava armazenada no hospital era gigantesca. Sendo assim, eles poderiam mentir para a Faye dizendo que eles eram os médicos do local e assim conseguiriam arrancar o dinheiro total da menina e quitar sua dívida milionária com a polícia. Faye, desolada após tantas mentiras, simplesmente pega o Matsumoto e entrega para a polícia. Seu tio e acho que esposa fogem e nunca mais são vistos na série. Faye questiona Matsumoto dentro da delegacia. Matsumoto responde com a seguinte frase: há uma verdade que eu contei, cara. Eu me apaixonei por você enquanto eu dormia. Apaixonei-me pela bela adormecida. Faye se espanta e Matsumoto diz que era brincadeira, mentira, meio que se desconversa, e Faye simplesmente dá risada e vai até a saída da delegacia. Ela encontra Spike lá fora esperando por ela e ela brinca dizendo que Spike estava com ciúme por querer que ela voltasse tanto assim para a nave. Ela diz que não sabe mais nada sobre o passado dela e Spike pergunta se isso realmente importa. Faye responde com: você pensa assim porque você tem um passado. E Spike então diz: não importa o passado, você ainda tem um futuro. Então Faye simplesmente retorna para Bebop. Lembra que eu citei a primeira filosofia da Faye no começo disso tudo aqui? Então, Faye no episódio Jupiter Jet, parte 1, se desvincula da Bebop indo parar em Júpiter por um tempo, onde conhece Grain. Eu não irei falar de Grain agora aqui porque eu falarei dele quando eu for explicar o passado de Spike. Grain, após flertar com Faye, diz para ela que o motivo de você estar fugindo desse pessoal é porque na verdade você tem medo de perdê-lo. Lembra que Faye disse que passar tempo demais em um lugar é sentença de morte? Eu acho que agora eu entendo essa segurança dela, cara. Esse diálogo aqui que a Faye tem com o Grain em sua casa, ele é bastante legal de se ver, cara. A Faye, ela demonstra em certos momentos da história, não só nesse aqui, uma dependência emocional gigantesca em outras pessoas. A frase de Grain para a Faye nesse episódio, ela só reforça ainda mais esse meu pensamento. Por mais duro que tenha sido para a Faye acordar 55 anos no futuro após um incidente que resultou em metade de suas memórias perdidas, Faye não teve outra escolha a não ser adotar essa postura de durona, sabe? Pra sobreviver a este mundo. Faye, até o fim dessa série aqui, ela deixa bem claro e evidente que ela tá precisando de um abraço, mano. Ela precisa de alguém que ela possa contar os seus problemas pessoais. Só que todo mundo que aproximou dela durante a vida inteira só tentou de alguma forma conseguir vantagem dela. E quando ela se aliou a Bebop, foi a sua primeira experiência que ela teve em anos do que é ter uma família. No episódio Speak Like a Child, Faye recebe uma encomenda misteriosa pelo correio, sendo esta uma fita cassete de anos atrás. É tão antiga, pra você ter uma ideia, cara, que Spike Jet tenta vender essa fita para um colecionador de bugigangas eletrônicas e esse cara diz que o aparelho necessário para rodar aquela fita ali já não é desde o século XX. Então Spike Jet
vão até o Museu de Antiguidades na Antiga Ásia para buscar o tal aparelho lá para tentar rodar a fita. Só que a versão que eles encontram no museu não é compatível com a fita cassete. Jet e Spike então retornam para Bebop e então uma nova... Todos da Bebop se sentam ali na sala juntos para assistir a tal fita, e o conteúdo dentro dessa fita é tão impactante para a Faye que a faz chorar pela primeira vez na série. É nos mostrado na fita que Faye, quando era criança, junto de suas amigas de escola, fizeram um vídeo para suas versões adultas 10 anos no futuro assistirem e relembrarem as promessas que fizeram para si mesmas naquela época. É nos mostrado a Terra há mais de 55 anos no passado e tudo estava em perfeito estado. Faye era uma garota inocente e muito tímida, cara. Porém, continha em seu coração diversos sonhos a serem realizados. Logo em seguida, Faye criança diz para sua versão do futuro não se preocupar, pois ela não está mais aqui, mas eu estou aqui hoje e sempre estarei torcendo por você aí, torcendo por você, meu único eu. Faye se emociona por não conseguir se lembrar deste momento e se questiona se essa realmente é ela. Voltando agora para o passado da Ed, cara. Voltando agora para Ed, no episódio Hard Luck Woman, Ed viaja até a Terra mais uma vez na companhia de Faye para ajudá-la a encontrar o tal lugar da fita que Faye gravou para si mesma no futuro. Ed neste episódio me surpreendeu muito com um traço de personalidade borderline, do meu ponto de interpretação. Ela revisita o orfanato onde cresceu com a desculpa de passamos aqui porque Ed estava com fome. A irmã freira que cuida do local diz para Ed que em uma gaveta há algo muito legal e que é para Ed dar uma olhada. Ed então abre uma espécie de pocket holograma e fica meio confusa com o que vê. A irmã diz para Faye que este é o pai de Ed. Ele está procurando há mais de 7 anos, pois esqueceu que colocou Ed em um orfanato. As pessoas deveriam valorizar os laços que possuem. Guarda na mente essa frase. Faye consegue encontrar o local onde a gravação foi feita e, por ironia do destino, sua colega de classe da formatura do colegial estava passeando por ali. De uma aparência bem velha e em uma cadeira de rodas, Sally Young faz Faye finalmente lembrar dos acontecimentos de sua vida. Sally dizem que fantasmas aparecem onde eles restam arrependimento. Uma garotinha então aparece gritando por Sally e Sally pergunta se ela conhece Faye, mas ela responde, aposto que não, na verdade ela é... Faye então sai correndo em direção a Ed, determinada a ir até Deus sabe lá onde. Após um tempo, retorna até a Bebop com um semblante aflito em seu rosto e se acomoda em seu quarto. Faye começa a se sentir mal, tem alguns sintomas ali de febre ou alguma coisa do tipo. Ela resolve então ir tomar um banho para ver se alivia um pouco dessa dor que ela tá sentindo. Faye começa a tremer dentro do chuveiro ao se lembrar de todo o acontecimento de seu acidente. É aqui que a parada começa a ficar bem esquisita, tá? Agora pausa aqui e eu preciso explicar o quão relevante foi esse mero acidente envolvendo a Faye. É o seguinte. O acidente que tirou a vida dos pais de Faye e destruiu metade da lua foi conhecido como Astral Gate Accident. Lembra que no episódio Bohemia Rhapsody, Chess Master Rex estava sendo procurado pela polícia por duvidar da qualidade de segurança de seus portais intergalácticos? Então, Rex sabia esse tempo todo que o acidente que causou a destruição da lua e a morte de mais de 4,7 bilhões de pessoas na Terra foi por causa de um descaso do próprio governo com os portais. A ganância de manter os portais ativos a qualquer custo custou a vida de bilhões de pessoas. No episódio Boogie Woogie Feng Shui, um amigo de Jet chamado de Pao fica preso em uma dobra de espaço perto de um desses portais, ficando inacessível com qualquer contato com o mesmo, selando sua morte por falta de oxigênio. Quando Rex tentou avisar a população sobre seus possíveis problemas de uso contínuo dos portais, taxaram o cara de louco. Lembra que no episódio Ted Boomer eu disse que ele queria acabar com o capitalismo opressor? Talvez ele soubesse disso daqui e se revoltou com o governo, ou talvez não, nunca saberemos. No episódio Sympathy for the Devil, Wayne é um garoto que foi exposto a um desses meteoritos que caiu na Terra. Em seu caso, o meteorito que o atingiu continha consigo energia solar que, no contexto aqui do anime, pode retardar o envelhecimento das células humanas, cara. O efeito foi tão poderoso nesse moleque, cara, que ele se tornou imortal com esse processo. Ele só morre porque o Spike carregava com ele uma gema que continha uma substância que conseguia reverter tal situação. Só um adendo aqui, esse episódio tem uma das músicas mais lindas dessa série, que por sinal, aparentemente é proibido ter música ruim nesse anime, mas eu falo disso aqui em uma outra oportunidade. O acidente
envolvendo os portais e a lua perdura até hoje sobre a Terra. O pai de Ed ficou obcecado por esses meteoritos e visa de alguma forma catalogar todos esses meteoritos. Por que ele está fazendo isso, eu não sei. Esse acidente foi tão catastrófico para a humanidade que os restantes dos seres humanos, cerca de 1,5 bilhões de pessoas, foram obrigados a se realocar em cidades subterrâneas. Nós vemos isso aqui, cara, no episódio que a Ed é introduzida, pois após 50 anos desse acidente aqui, ainda continua a chover meteorito na Terra. Vamos dar um fim aqui para Ed antes de voltar a falar da Faye. Ed, ao se encontrar com seu pai, não se sente triste ou abandonada, se sente na verdade feliz, mais uma vez reforçando esse meu pensamento de transtorno de personalidade borderline. No decorrer deste episódio, após os acontecimentos com Faye diz para Ed que todos nós temos um lugar para qual voltarmos. Ed então decide abandonar a Bebop e ir, sabe-se Deus lá para onde, maluco. Muitas teorias aqui para onde Ed possa ter retornado. Vocês aí podem afirmar que ela voltou pro braço do pai, mas Ed conversa com Ayn, que está triste por saber que ela está indo embora. E Ed responde com: Ayn, você não pode vir comigo. Ed está indo para um lugar muito distante. Você deveria voltar para casa. Essa é uma afirmação plausível de se dizer, já que elas estão na Terra. Porém, eu vou afirmar isso aqui até o fim da minha vida. Ed tem todos os traços de uma pessoa com borderline. Possivelmente, Ed retornou para seu orfanato, não necessariamente para o pai. E por que eu digo isso? Antes de partir, Ed entrega cataventos para Jet e Spike. Esses mesmos cataventos são vistos no começo do episódio, topo do orfanato. E Faye também diz para Ed que todos nós temos um lugar a qual retornamos, não é mesmo? E qual é o local onde Ed passou seus momentos mais felizes? Esse é o paradeiro de Ed. Voltando para Faye, agora com suas memórias, Faye sai em estado de choque do chuveiro e esbarra em Spike, que dessa vez pergunta o que há de errado com ela. Faye pede desculpas pela primeira vez para Spike na série. Faye está visivelmente abalada, cara. Spike se assusta com o comportamento de Faye e pergunta se está tudo bem. Faye apenas diz que precisa de ir a algum lugar, cara. Pega sua nave e ela vai em direção à sua antiga casa, cara. Ela sobe o morro de sua casa desesperada a fim de encontrar algo e o que ela apenas encontra é um local destruído. Faye então começa a desenhar no chão o formato de sua antiga casa e se você prestar bastante atenção, o local onde ela se deita era exatamente o seu antigo quarto. Na primeira vez que eu assisti isto, eu confesso pra vocês que eu não peguei logo de cara o peso dessa cena, mas reassistindo para gravar este vídeo, puta que pariu, foi aqui que a primeira lágrima soltou dos meus olhos. Vamos falar aqui do Spike e colocar um fim de vez nesse vídeo que já tá imenso pra caramba, cara. Lembra que no começo do vídeo eu disse que o motivo pela qual a máfia do Dragão Carmesim querer matar o Spike era o plot principal da história? Então, Spike era um membro antigo e notável dentro do Dragão Carmesim. Ele e seu companheiro de delitos conhecido como Vicious atuavam juntos dentro da máfia como uma dupla do balacobaco, cara. Só que Spike, ele não queria apenas a amizade de Vicious, ele também queria a sua mulher, conhecida como Julia. Spike é um arrombado, cara. Spike se apaixonou por Julia e os dois tiveram um relacionamento enquanto os três faziam parte do Dragão Carmesim. No entanto, Spike e Julia uma vida sem crimes poderia ser uma vida feliz, mano. Só que como toda máfia que se preze, uma vez membro, pra sempre você é membro. Spike e Julia planejavam fugir juntos e abandonar a máfia. Só que o Vicious, ele descobre o romance entre eles e então ordena a Julia a fazer uma escolha. Ou você tira a vida dele e você sai viva, ou os dois vão morrer pelas mãos da máfia. O Spike acaba sabendo desse rolê, planeja ali uma falsa morte enquanto lutava contra o Vicious, que foi aquela cinemática do começo que eu te disse para te guardar na cabeça, que seria de extrema importância para essa série, né? Ele então deixa um bilhete com Julia dizendo o local onde eles se encontrariam após o seu enterro. Julia rasga o bilhete e não faz o combinado porque ela tinha medo que os dois seriam assassinados após esse processo aí, e após isso ela então deserta da máfia, tornando ela um alvo da mesma. Spike, no começo do anime, ele tava parado naquele local ali porque ele estava esperando por Julia, só que a Julia demora tanto a aparecer que Spike supõe que talvez ela esteja morta. Foi nesse momento aqui, cara, que eu tenho certeza que o Spike ele ligou o botão do foda-se pra vida. Pois, quando ele sai dali, cara, você vê em seu rosto um sorriso genuíno de tristeza. O mesmo sorriso que ele expõe na sua frase mais marcante do anime: Whatever happens,
happens. Spike então entra para a ISSP depois desse acontecimento, conhecendo então Jet. Anos depois, ambos saem da ISSP e fundam a Bebop. No episódio Ballad of the Fallen Angels, um amigo de Spike, conhecido como Mao Yin-hai, foi assassinado pelo Vicious. Spike, após saber disso daí, ele vai até a Tarsis em Marte visitar Annie, uma antiga amiga e esposa de Mao. Annie fica surpresa pra caramba ao saber que Spike tá vivo, mas ela tá muito abalada emocionalmente para comemorar, já que Mao, seu marido, está morto. Spike então decide sair do anonimato e resolver as coisas com o Vicious pela morte de Mao. A pior escolha que ele poderia ter feito em toda a sua vida. Eles se encontram, rola um x1 entre eles, Spike sai muito ferido, mas com vida, flashbacks do passado passam em sua mente e Spike dessa vez está decidido buscar respostas sobre o paradeiro de Julia. Nos episódios Jupiter Jazz, parte 1 e 2, o Spike ele se reencontra com o Grain e o Grain revela para Spike que a Julia não está morta, ela está assim foragida da máfia e Vicious o traiu nesse processo e pretende matar a Julia. Grain disse para Spike que a Julia falava muito sobre Spike. Falava de seus olhos com cores diferentes que te faziam sentir algo estranho ao encará-los. Disse também que ela sempre carregava um triste sorriso. No episódio de a máfia está insatisfeita com as decisões de Vicious para com a organização, então decidem que ele não será mais o sucessor ao trono e com um bônus de sua sentença de morte. Faye se encontra com Julia, que está sendo perseguida pela máfia, e acaba recebendo uma mensagem de Julia para Spike, dizendo que ela está te esperando lá e que ele entenderia. Spike então decide ir até o cemitério do seu turno se encontrar com Julia, cara. Chegando lá, a Julia diz pra ele que ela deveria ter matado ele no dia que eles tinham combinado de fugir. Se ela tivesse feito isso, ela estaria livre. Após dizer isso, ela abaixa a arma e simplesmente abaixa o Spike e convida ele mais uma vez para eles fugirem juntos. Eles retornam a Tarsis em Marte para ver sua amiga Annie e eles descobrem que ela foi baleada por alguém da máfia. Annie conta em seus últimos suspiros para Spike que Vicious matou todos os 3 anciões e pretende tomar a liderança da máfia. E termina dizendo que hoje está fazendo bastante frio. Spike, cansado de toda essa merda aqui, cara, decide matar a Vicious de uma vez por toda. Julia também diz que irá junto com ele, mas antes mesmo deles poderem pensar em alguma coisa, eles são atacados por membros da máfia. No processo de perseguição, Julia é baleada pelas costas. Já no chão, quase sem vida, Julia diz as seguintes palavras: "Isso é apenas um sonho?" E Spike responde: É apenas um sonho ruim. Vamos aqui agora falar sobre uma das coisas que passa despercebido pela obra. Spike, durante toda a série, e inclusive neste momento aqui, não se deixa derramar uma única lágrima sequer, malandro, pelos falecimentos de seus amigos mais próximos ou de sua amada. Julia disse que o Spike ele tem olhos diferentes um dos outros, que te fazem sentir um sentimento estranho ao encará-los. Do meu ponto de vista, mais uma vez, eu vejo essa metáfora sobre os olhos do Spike, que por ironia do destino tem os olhos de cor diferente, pois ele perdeu um dos olhos em um acidente, como motivo de Spike enxergar o mundo dessa forma dúbia. E Spike diz pra Faye no fim do episódio My Funny Valentine que o passado não importa, já que você tem o futuro. Agora que vocês sabem todo esse contexto sobre o Spike, essa frase faz muito mais sentido com essa narrativa do que antes, não é mesmo? Spike carrega consigo um sorriso triste igualmente como Julia. Ambos deixaram o passado de lado e mentalizaram o futuro juntos, mano. Porém, tudo isso não passava de um sonho ruim. Vicious assume a liderança da máfia e prepara o palco para o seu X1 final com Spike. Spike, enquanto se dirigia ao local da sede da máfia, é confrontada por Faye, que aponta uma arma para sua cabeça e, desolada por Spike estar indo se matar, diz o seguinte: "Minha memória voltou, mas não aconteceu nada de bom por isso. Não havia lugar para eu voltar. Só havia um único lugar para onde eu poderia voltar." Spike apenas responde com: "Eu não estou indo lá para morrer, eu estou indo lá para saber se eu realmente estou vivo." Spike sofre severos danos ao subir até o topo da sede da máfia, mas acaba encontrando Vicious e o derrotando no topo do prédio. Após descer as escadas, membros da máfia estavam esperando para abatê-lo. Porém, todos ficam chocados com o semblante de Spike, que mais uma vez não demonstra tristeza ou remorsos por nada que aconteceu. Flashbacks da morte de Julie vêm à sua mente e Spike disse: "I don't feel a thing, and I stop remembering.
The days are just like moments turn to hours. Mother used to say, if you want you'll find a way. But mother never danced through fire shower. Walk in the rain, in the rain, in the rain. I walk in the... Fim do vídeo aqui, eu tenho algumas considerações finais pra dar, e a primeira delas é vai lá assistir Cowboy Bebop. Eu acho que você já tava até esperando que eu ia falar isso. Ah, mas eu assisti todos os spoilers possíveis nesse vídeo, cara. Verdade, mas a graça do audiovisual, ela tá aí, cara. Quando você assistir pela sua própria ótica, eu tenho certeza que você vai pegar várias nuances que eu sequer pensei que tava na série, mano. O Shinichiro Watanabe, ele é mestre em fazer isso. Muitas das coisas que você viu nesse vídeo, eu não peguei na primeira vez que eu assisti esse anime. Eu tive que assistir a segunda vez e prestar atenção muito na fala dos personagens. Cara, preste bastante atenção nas falas dos personagens principais, mano. Dá essa moral aí, vai lá assistir o anime e vem depois me conta aí se você achou alguma coisa interessante que eu não falei, que eu deixei passar batido. Segunda coisa, cara, eu acho que eu já falei isso pela metade do vídeo lá, eu não lembro muito bem, mas ficou muito evidente aqui, eu acho que agora que você chegou na parte final desse vídeo, o anime inteiro, ele lida com traumas. Todos os personagens principais, o elenco principal, ele lida o tempo inteiro com trauma. É o Jet com a ex-mulher, é a Julia com o Spike e a Máfia, é o Spike com a Máfia e a Julia, e o Vicious e o passado dele. Se você for olhar, esse tipo de drama, sabe, é muito anos 80/90 mesmo, cara. Se você voltar no tempo, você vai ver muito isso em Hollywood, em animes. Era tipo meio que um clichê da época, sabe? Esse romancezinho com uma coisa severa por trás. Só que, como eu falei, cara, esse é o trama principal da obra, mas essas nuances que você viu nesse vídeo aqui, elas são nos diálogos, elas são em cenas rápidas, elas são em pontos de interpretação, mano. Não tem como dizer outra maneira, sabe? É isso, eu não sei mais o que falar, cara. É maravilhoso esse anime, sabe? É só o começo.